Então, assim, é claro, você vai pegar, grande parte das pessoas não tem, mas muita gente vem procurar saúde mental porque fez uso de substância e aí teve um surto psicótico. Então, assim, como você vai lidar com isso? Então, no meu caso, na verdade, eu tive uma trajetória, e essa trajetória eu vejo como um milagre na minha vida, né? Então, se eu for contar situações de como eu fui passar nessa prova de residência, depois eu fiz a especialização. Aí vem a grande, talvez a parte mais paranormal da minha história, né? Que vocês estão pedindo para contar. Foi exatamente quando eu estava na residência, então passei na residência, estava lá. Em 93, eu estava lá com a minha filha com 2 meses de idade. Aí eu comecei a ouvir vozes, comecei a ver gente morta, comecei a ouvir umas histórias que para mim é muito paranormal. Por quê? Tive uma experiência que você que estava falando da mediunidade, eu tive uma experiência tão forte que tudo que eu ouvia na minha cabeça era bem premonitório, assim, bem profético, vamos falar assim. Então, o que eu, por exemplo, estava lá, que eu estava vendo aqui atrás, tem uma chapa, né? Aqui, ó. Sim, tem alguma chapa. Aqui a chapa do pulmão. Que tá do lado errado. Aqui, ó, tem uma chapa aqui, ó. Tá vendo? Quem está assistindo ali, isso é uma chapa comum do tórax, do cérebro, das mãos, e é preto e branco. Sim. Né? E, claro, tem também do abdômen que não tem aqui. Mas para quem estava lá, eu, fazendo cirurgia do aparelho digestivo, que tem no currículo, e eu fui passar visita com o professor, na época, lá no Hospital do Mandaki, que eu fazia estágio. E eu passei visita, eu era o residente de 4º ano que ajudava os residentes de 2º ano que estavam lá a operar, fazer a operação. Então era como um tutor, supervisor. Aí eu passei visita a um paciente grave que estava no pronto-socorro, cujo paciente ia operar no dia seguinte. E eu olhei essa chapa preto e branco. Ficou colorida? Não, estava colorido não. Onde está vendo um negócio preto, eu vi, falar, aqui tem uma pedra. E tem uma pedra na vesícula e a pedra está fora da vesícula. Que é um borrão, né? E na verdade só eu vi aquilo. Tinha? Não, naquela chapa não. Não, no paciente? Não. Então, a questão é que no dia seguinte eu fui operar esse paciente. E a pedra quando eu fiz o exame intraoperatório, que é botar um contraste, ele fica branco, né? É igual você, fica mais realçado com o contraste. Onde é preto, fica branco. Pois bem, aquela chapa do dia seguinte, eu tinha visto a pedra que mas estava dentro do paciente, cujo exame foi feito no dia seguinte. Eu olhei assim e falei, cara, isso aqui eu vi ontem no raio-x que não tinha contraste. Aí, se eu for contar, muitas experiências nesse sentido aconteceram exatamente no ano de 1993, 94. Aquilo mudou profundamente a minha vida. Pra você ter uma ideia, eu fiz minha especialização em cirurgia geral, que foi 2 anos, depois fiz 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo no Hospital das Clínicas, e fui trabalhar junto com o professor Pinotti, que foi muito famoso, operou o Tancredo Neves e tal. E, assim, nessa trajetória, em 93, eu tive essa abertura espiritual na minha cabeça. Então, para um cara que ia fazer cirurgia, estava vivendo especialidade, me preparando para ser o cirurgião. E, claro, naquela época eu já estava intenso, enfim. No fim, fiquei no grupo de cirurgia, né, de 93 até 2000, fiquei no Hospital das Clínicas, onde eu produzi muito trabalho científico lá. Mas, por incrível que pareça, a minha cabeça fez assim, deu uma expandida. Aquele cara que tinha um déficit de atenção, parece que deu uma clareada. E se eu for te contar umas coisas assim paranormais que foram acontecendo exatamente no ano 93, 94, para mim, assim, como é que eu posso explicar? Era Deus falando na minha cabeça. Né? Cada um tem uma experiência com Deus, né? Assim como Moisés conversou lá com a sarça ardente, Balaão conversou com a mula. Enfim, Deus se manifesta, né, como nós estávamos falando aqui, de uma maneira assim arrebatadora. Né? Então, na minha vida, inclusive as pessoas que estudam teologia, religião, me questionaram, mas como assim você estava com Deus acontecendo essas coisas? Eu falei, cara, é o mesmo Deus que eu sigo até hoje, que se manifestou tendo uma abertura aí, na época eu fui levado no Centro Espírita, lá no Centro Espírita Perseverança, e lá eu fiquei de 93 até o ano 2000. Eu fui estudar livro dos médiuns, livro de Allan Kardec, enfim, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, fui fazer Evangelho no Lar. Comecei a me aprofundar nessas questões espirituais, coisa que eu tinha abandonado.
Por que eu tinha abandonado? Né? Então, até os 10 anos de idade, retrocedendo, eu frequentava a igreja católica, minhas irmãs eram católicas, e o meu pai, vamos colocar assim, espírita. Então, é claro, meu pai não quis que, quando ele morresse, fosse feita a extrema-unção com o padre, né? E quando eu estava lá com 10 anos, passando bem em frente da igreja, que é perto do cemitério, eu perguntei para minha irmã por que o padre, né, da época, não ia fazer a reza, ou enfim, rezar a missa do meu pai, que tinha falecido. E eu, como frequentador da igreja, falei, isso é uma tradição. A minha irmã falou, olha, é porque o papai ou o padre não se gostam, não se pegam ainda. Cara, eu tinha 10 anos. Se eu te contar que daquele dia eu me revoltei contra Deus, por incrível que pareça, e eu parei de ir para a igreja, eu nunca mais quis saber da igreja. Entrei na adolescência dizendo, eu sou ateu, graças a Deus. Passei a adolescência, 15 anos, para você ter uma ideia, eu ia para o carnaval, eu ia para um monte de lugar. Aí conheci aí os amigos que bebiam, né, cerveja, pinga. Eu costumo dizer assim, com 15 anos, o meu pai morreu bebendo álcool. Então eu comecei a beber álcool e com 15 anos estava lá bebendo um garrafão de pinga no final de semana. Nossa. É claro, eu sou psicanalista, né? Então, para quem conhece um pouco de psicanálise, a gente vive de identificação. Nessa busca espiritual de Deus, no fundo, eu me transformei no meu pai aos 15 anos. Então, eu comecei a beber igual ele e bebia. Entrei na faculdade, nos primeiros anos, meus amigos lá faziam para a festa do centro acadêmico. Então, vamos tomar cerveja, vamos lá. Cara, eu passei ali os primeiros anos da faculdade vivendo assim uma vida do meu pai. Por incrível que pareça, tendo esse comportamento, né, meio de beber em demasia, enfim. É claro, quando eu tive essa experiência em 93, aquilo tudo mudou. Porque eu comecei a ouvir vozes, mas vozes muito assertivas. Até recentemente estava contando aí para os colegas que fizeram a faculdade, a residência junto comigo, que também tiveram uma experiência com Deus, e aquilo mudou a vida dessas pessoas. Aliás, semana passada, fui conversar com um amigo meu. Eu falei, cara, na época eu estava fazendo residência, Deus se manifestou na minha cabeça, tipo, eu ouvi uma voz me chamando, Pedro, Pedro. Eu olhava para trás e falei, cara, quem está me chamando? Só que eu ouvi o timbre da voz, o tom de voz, e falei, cara, é uma paciente do leito 42. Aí eu subi lá no prédio do Instituto Central do HC aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Quem conhece o HC, tem um prédio gigantesco no 9º andar. Funciona até hoje a gastroenterologia. Então, eu fui no quarto dessa paciente. Cheguei lá, olhei a paciente com cirrose. Quem sabe de medicina sabe que a paciente cirrótica fica toda inchada, né? Fica com ascite, barriga d'água, enfim. Você não vê veia. O que aconteceu com essa mulher? Quando eu cheguei lá, a enfermeira estava tentando puncionar a veia para dar sangue, porque ela havia sangrado devido à cirrose. Cara, quando eu olhei o braço dela, eu vi uma veia dessa grossura aqui, ó. Uma veia normal. Aí eu peguei e falei, traz um gel com 14, que é o mais grosso. Pum, peguei a veia, conectei o sangue. Ela, ai, graças a Deus, doutor, eu estava aqui rezando para o senhor vir aqui, que eu sabia que o senhor... Cara, você não acredita, mas nesse fenômeno que aconteceu na minha vida, aliás, essa história não fico contando em todo lugar, mas aqui está num programa que eu vou contar essa história, porque era um fenômeno de visual tão profundo, né, para quem era ateu. Veja bem, eu era ateu, graças a Deus, de repente eu comecei a ver. Quando eu olhei para a segunda vez, para quem tem essa visão aberta, sabe que você olha uma vez, você vê uma coisa, quando você vê ela para a segunda vez, sumiu a coisa, entende? Então essa experiência de olhar para o braço, aparecer a veia, e depois eu olho para a segunda vez que eu tinha feito o procedimento, tinha acertado a veia, e o braço da mulher estava todo inchado. Não sei se você viram já uma paciente inchada, você não vê nada, absolutamente sim. As veias somem, né? Só rapidinho, o que é a cirrose exatamente? A cirrose? Não, é porque teve uma vez que eu fui pro interior e aí eu vi um bar que chamava Cirrose Garantida. Ah! Olha que piada maldita. Cara, isso aí é... Deve ser uma coisa, deve ser algo terrível, assim, né? Então, a cirrose, em geral, no Brasil, a maior causa de cirrose é hepatite, porque existe uma inflamação no fígado, ou seja, o fígado detona, destrói as células do fígado, né? Uma das causas é a hepatite B, a hepatite C, que é muito frequente. E no Brasil tem muito causa de cirrose alcoólica.
É por causa disso que o nome do bar era Cirrose Garantida. Cirrose Garantida. Essa piada é péssima, tá, gente? Olha só, péssima. não façam isso. Inclusive meu pai morreu de cirrose. Oncinha, né? A pinga oncinha que tinha antigamente. Então, caramba, é uma doença que geralmente pode não só da bebida, mas vai destruir o fígado, né? Tem outros motivos. Tem, ela em 6 anos, estatisticamente, não sei se mudou isso, mas na época que eu dava aula, enfim, com 6 anos bebendo bebida alcoólica diariamente, ele pode morrer de pancreatite. Inclusive, eu falei para você que com 15 anos eu comecei a beber. Eu entrei no primeiro ano da faculdade, tinha um amigo meu, da minha turma, que continuou bebendo e a gente bebia. Eu parei de beber, graças a Deus. Só que quando chegou no primeiro ano, depois que a gente se formou, ele morreu de pancreatite alcoólica. Caramba! Então, 6 anos bebendo, estatisticamente você pega, pode destruir o pâncreas. 12 anos você pode destruir o fígado, que é o tempo do fígado aguentar, porque ele vai aguentando, tem uma reserva hepática muito grande de células. E se você insistir, você evolui para cirrose. E o álcool tem um grande problema também, né? Apesar de não ser o objetivo desse programa, já que você perguntou, que é interessante. Porque o álcool causa demência alcoólica. Eu trabalhei 5 anos tratando alcoolista. Aliás, talvez eu tenha ido para o CAPS Álcool e Droga, que é o lugar onde, aqui no Brasil, a gente tem um lugar público que se trata, né? Tende a tratar o alcoolismo. 70% das pessoas que frequentavam o CAPS era devido ao uso abusivo de álcool, né? E eu vi muito demência alcoólica. Então, assim, você vê as complicações desse lugar, né? Complicação da maconha, complicação do álcool. Enfim, vai dar complicação, né? Mas é que a diferença é que o álcool, ele é romantizado. Sim. Pela nossa cultura popular. Sim. Você sempre vê lá uma coisa super elegante, ou um homem num bar tomando um drink e fumando um cigarro. É tão estiloso. Né? É uma coisa do homem corajoso que toma um cowboy, né? Que é aquela coisa. Sim. Ou então as músicas de sertanejo no Brasil, todas elas envolvem álcool. Sim. Beber para esquecer, né? O que é né? A principal bizarrice. Então, assim, é até legal o seu depoimento que eu falo aqui. Às vezes o pessoal acha que eu sou muito extremo com relação ao álcool. Álcool é uma desgraça. Destrói a vida de quem bebe e de todos em volta que supostamente a pessoa ama. Então, álcool não existe beba com moderação. Não, é só uma cervejinha no final do dia com meus amigos. Não existe. É uma desgraça, é uma fuga da vida, é uma fuga da realidade. Você vai estar se matando, vai estar matando as pessoas em volta de você. Ele está contando aqui um caso de que ele perdeu um pai de cirrose... Como é que é? Cirrose alcoólica. Cirrose alcoólica hepática, pancreatítica. Pancreatite pâncreas é um órgão, fígado é outro órgão. A cirrose é a destruição do fígado. E pancreatite pancreatite é quando você destrói o pâncreas. Né? Então ele vai destruindo. O álcool destrói o pâncreas e o fígado. O álcool destrói o pâncreas. E a mente. O espírito junto. Nossa, se eu te mostrar uma ressonância magnética do cérebro, existe uma atrofia do lobo frontal. E a atrofia do lobo frontal acontece uma coisa terrível, a pessoa fica com demência alcoólica, quer dizer, ele perde a capacidade cognitiva, de raciocínio, de lembrar das coisas. Então, o alcoólatra chega na demência alcoólica, o que acontece? Ele simplesmente fala, não, eu sei que o álcool faz mal para o meu fígado, pro meu pâncreas, eu sei que estou brigando com a minha esposa por causa do álcool, ele sabe, mas ele não tem freio, porque o lobo frontal é o racional, que é o tema da palestra de hoje aqui da entrevista, que é como a gente conhece Deus através do nosso cérebro. Então, o álcool, aliás, substância química, é um passo para a influência espiritual negativa, já que você está falando, porque altera a nossa forma de pensar. Então, qualquer um que altera a nossa forma de pensar, qualquer droga que altera o pensamento, com certeza você vai fazer conexões com alguma coisa aí que pode ser que não seja benéfico.